Fala também da busca do tricolor paulista por reforços para a zaga, um jogador que encanta bastante. Quero te contar que o Vasco entrou na briga com o São Paulo por um zagueiro brasileiro que faz sucesso na Alemanha. Últimas de mercado, bastidores, finanças e tudo sobre as novas regras no apito que começam para a Copa e vão ser aplicadas também no futebol brasileiro no segundo semestre. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. São Paulo e Fluminense negociam um amistoso para o dia 12 de julho no Maracanã, como parte da preparação para a volta após Copa do Mundo. O tricolor paulista ainda busca um outro amistoso por esse período de Copa. Para te explicar sobre as novas regras no apito que começam na Copa do Mundo. Tem mudanças obrigatórias e mudanças não obrigatórias. Eu vou me ater a essas mudanças obrigatórias que são as mais importantes. Primeiro, jogador substituído terá 10 segundos para sair de campo após a placa subir. Nicola, e se ele não sair? Pois bem, o jogo vai esperar até que ele saia. E como punição, o jogador que vai entrar vai ficar 1 minuto de fora, até para que esse atleta saia mais rápido. Segunda novidade importante, contagem regressiva de 5 segundos para cobrança de lateral e tiro de meta. Se não houver a cobrança no lateral em 5 segundos, reversão. Se no tiro de meta o goleiro enrolar mais do que 5 segundos e a gente tem cobrança de escanteio. Terceira mudança, o VAR pode corrigir segundo cartão amarelo aplicado de forma incorreta. Você vai lembrar que se o juiz dá um segundo cartão amarelo e erra, o jogador acaba sendo expulso. Com essa alteração, o VAR pode avisar, olha, esse cartão amarelo não foi bem aplicado, evitando assim uma expulsão. Quarta novidade, jogador atendido em campo terá que permanecer 1 minuto fora após o reinício da partida. As exceções para o goleiro, para choques graves ou quando o adversário recebe cartão amarelo ou vermelho. Quinta novidade, se houver 2 toques sem intenção em cobrança de pênalti, repete a cobrança se for gol e a tiro livre indireto se a bola não entrar. Você aprova essas novidades? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o salário do presidente da FIFA, Gianni Infantino. E dá para dizer que impressiona quanto o careca que comanda o futebol no mundo faturou na temporada passada. Foram 4.800.000 ou quase 25 milhões de reais se a gente dividir por 12. E dá para dizer que a remuneração de Gianni Infantino ultrapassou 2 milhões de reais por mês. Em salário, ele teve direito a 13 milhões e meio de reais. Outros 11 milhões e meio foram pagos em bônus, e o fato de a Copa do Mundo contar com 48 seleções e prospectar uma arrecadação de 70 bilhões de reais ajudou nesses pagamentos extremamente altos a Gianni Infantino. Só mais um comentário curioso, quando ele assume a FIFA lá no longínquo ano de 2019, seus vencimentos eram de 15 milhões de reais. Passaram para 25 milhões. Eita, reajuste, hein? Hora de falar sobre os reforços que o São Paulo pretende para a zaga. Você sabe que Domingos Duarte, zagueiro português, que eu contei em primeira mão, que estava na mira do São Paulo, está praticamente descartado. São Paulo e Domingos Duarte não se acertaram em relação às condições financeiras. A partir daí, uma série de nomes tem surgido. Queria começar falando sobre Samir, hoje com 31 anos de idade, atleta revelado no Flamengo e que pertence ao Al Najma, time que acaba de ser rebaixado da primeira para a segunda divisão do futebol saudita. Tem salário alto e deve ser liberado de graça, até porque o Al Najma não vai conseguir mantê-lo para a próxima temporada jogando a segunda divisão. A ideia do Samir era fechar com um clube brasileiro num contrato de pelo menos 3 temporadas. Ele ainda tem sondagens da Turquia e da China e foi especulado no São Paulo. Tem gente, inclusive, cravando que o Samir está perto de virar reforço tricolor. Quero contar para vocês o que eu ouvi de um dirigente do CT da Barra Funda, abre aspas, o Samir foi oferecido ao São Paulo, mas não é nosso alvo, fecha aspas. O zagueiro que o São Paulo adoraria contratar se chama Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, que pertence ao Hoffenheim da Alemanha. Ele foi emprestado nesse início de temporada, ou nesse início de ano de 2026 para o Augsburg, que equivalia a metade da temporada no futebol alemão. E jogou 11 partidas com 2 gols na Bundesliga. Terminou a temporada em alta, jogando como titular do Augsburg, que integra a Bundesliga, o principal torneio de futebol na Alemanha. A tendência é que o Arthur Chaves seja devolvido ao Hoffenheim e o São Paulo está trabalhando para tentar convencer o time dele a emprestar o atleta. Queria destacar o que eu ouvi desse dirigente do São Paulo com quem conversei, abre aspas, o Arthur é um talento desconhecido, lembra muito o Jeromel
e todos aqui no São Paulo gostam muito dele, fecha aspas. Não se trata de uma operação fácil, jogador de 25 anos de idade, que conseguiu boas partidas com a camisa do Augsburg e que está valorizado. Se o São Paulo precisar comprar, o negócio fica cada vez mais complicado. E o Vasco entrou na briga com o São Paulo pelo zagueiro Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, que pertence ao Hoffenheim e disputou os últimos 6 meses da temporada na Alemanha com a camisa do Augsburg. Importante contar que a ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Se ele alcançar algumas metas, essa opção se transformaria em obrigação de compra, algo na casa de 3 a 4 milhões de euros. Já Admar Lopes, executivo de futebol do Vasco, tenta convencer o Cruz Maltino a negociar a compra em definitivo do atleta por entender que o Arthur Chaves tem enorme potencial. Cheguei a escutar de um dirigente do São Paulo que esse atleta é comparável a Jeromel, alguém com enorme capacidade de evolução, seria uma baita contratação. Só para completar o noticiário vascaíno, registrar que Inestros, fora dos planos da diretoria Cruz Maltina, pode retornar ao Atlético Nacional. O jogador que fazia sucesso com a camisa do clube colombiano foi comprado por 30 milhões de reais no Vasco, mas até aqui não tem conseguido ser uma peça importante. E os conselheiros do Santos estão revoltados com a possibilidade de Arboleda ser contratado. Nos últimos dias, o zagueiro equatoriano que pertence ao São Paulo foi sugerido a Alexandre Matos, que teve o aval de Cuca para abrir tratativas. A revolta interna se dá por 3 motivos. O primeiro deles, o salário do Arboleda, R$1 milhão por mês. Esse valor inclui 700 mil em carteira e outros 300 mil que o São Paulo banca como assumindo dívidas que o Arboleda havia contraído no mercado. Além da questão salarial, o histórico extracampo é extremamente pesado. O Arboleda está entre os jogadores que mais se envolveram em problemas fora das 4 linhas. Por último, mas não menos importante, o fato de o Arboleda ter 34 anos de idade faz com que esse pacote seja extremamente preocupante. E no Santos, de pessoas ligadas, aliadas e opositoras a Marcelo Teixeira, a rejeição é gigante. Só para completar, o São Paulo, para liberar o Arboleda, ainda também exige $1 milhão. Essa grana seria utilizada pelo tricolor para resolver uma pendência que tem com o empresário do atleta, o Pepe Chamorro. Só para completar, registrar que assim que foi contratado pelo São Paulo de volta, Dorival Júnior chegou a cogitar a utilização de Arboleda, que estava treinando afastado do restante do elenco depois de se ausentar por 1 mês do São Paulo sem qualquer justificativa. A repercussão sobre a possibilidade de o Arboleda ser reintegrado foi tão ruim entre torcedores do São Paulo que o tricolor avisou ao Dorival Júnior que essa hipótese estava descartada. Que história é essa de que o São Paulo tem oferta de 102 milhões de reais por Rian Francisco? Confesso que tomei um grande susto quando li essa notícia, especulação publicada no site spfc.net. De acordo com essa publicação, o Shakhtar Donetsk estaria disposto a pagar 17 milhões de euros ou 102 milhões de reais pelo atacante de 19 anos de idade. Rian Francisco, em outros tempos, até poderia deixar a impressão de uma oferta desse tamanho, mas a verdade é que depois de subir ao profissional e não conseguir vingar, ele ainda teve uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho e voltou apenas nessa temporada numa condição física e técnica bastante abaixo. Também por isso, ele foi devolvido ao Sub-20 para que pudesse fazer jogos por lá para tentar ganhar condicionamento. A coisa até no Sub-20 tem sido mais complicada do que se imaginava. Ele foi marcar seu primeiro gol depois de 10 partidas na temporada, justamente no último jogo em 5 de maio. Confronto contra o Santo André em partida do Campeonato Paulista Sub-20. Dentro do São Paulo, ninguém confirma tal oferta. Posso assegurar que se chegar uma proposta perto dos 17 milhões de euros, o pessoal do São Paulo se apressa e leva o Rian Francisco na hora no aeroporto para evitar qualquer perda de um negócio absolutamente fora da realidade. Só para lembrar que hoje o Rian Francisco está avaliado pelo Transfer Marketing em 4 milhões e meio de euros e seu contrato se encerra em dezembro de 2029. Informação sobre Vitor Sá. Perguntei se tem alguma novidade sobre Vitor Sá e São Paulo. Nada novo até agora, tá? Então, imagino que continue aquele pequeno impasse salarial que não deve impedir o acordo, mas que ainda não garante a realização, por exemplo, dos exames médicos. O Nemuel Magalhães. Nicola, já deixei meu like. O São Paulo demitiu o Crespo por ele ter elevado as cobranças por valores atrasados? Nemuel, o que eu ouvi é que o trabalho do Crespo era muito ruim no dia a dia. Aí você fala, mas quem que falou isso? Gente do São Paulo que estava acima do Crespo.
Aí você pode perguntar, mas como é que o São Paulo achava isso, se enquanto tinha o Crespo como técnico, tinha melhores resultados do que o Roger? A impressão do São Paulo é de que mais cedo ou mais tarde esses resultados deixariam de acontecer. Então era para tentar aproveitar o momento de alta do time para trazer um técnico que eles cogitavam ser melhor do que o Crespo. Só que o tempo mostrou que o Roger Machado não é melhor do que o Crespo, né? Só para completar em relação a Vitor Sá e São Paulo. A negociação segue nos últimos ajustes. Acredito que as partes só estão esperando o encerramento do contrato com o Krasnodar, que vai até o dia 30. Boa. Então vamos lá. Essa última frase aqui é super importante, tá? Antes de imaginar que existe uma grande trava ou um grande risco de um negócio acontecer, vale a lembrança de que o Vitor Sá tem contrato com o Krasnodar até o dia 30. Se o São Paulo e o Vitor Sá anunciam um acordo, o Krasnodar lá da Rússia pode falar, opa, então você já assume o salário dele esse mês, o que você acha? E o São Paulo vai ter que gastar 500 mil reais proporcionais, enfim, até o fim do mês do contrato. Acho que faz bastante sentido essa, tá bom? Inestrosa no São Paulo, tem alguma chance? A resposta 0. Não entra nessa, tá? Boa. Quais eram os outros 2 nomes que vocês queriam saber? De zagueiros... Brian Ocampo e Gustavo Mancha. Deixa eu perguntar. Para fechar de vez. Prometo que não pergunto mais por hoje. Ocampo, Brian Ocampo e Gustavo Mancha. Então, Inestrosa descartado, tá? Eu gosto do Inestrosa. Acho que seria um bom acréscimo. Não esqueçam de mandar superchats, hein? Pergunta lida de forma prioritária. Nicola, estão falando de uma proposta da XP no São Paulo, é verdade, vê aí. Lucas, só para lembrar que o São Paulo não é SAF, né? Então, ainda que exista a intenção da XP em colocar dinheiro, o clube precisaria virar SAF, e não há nenhuma intenção dos dirigentes do São Paulo em transformar o clube em uma SAF. O Egito Zen, Nicola, quais são os candidatos à presidência do São Paulo no fim do ano? E, na sua opinião, quem tem mais chances de vencer? O Egito, hoje, o único candidato real é o Arremacês. E eu tinha certeza que o Vinícius Pinotti se lançaria candidato. O cara fez enorme esforço para tirar o Júlio Casares do poder. Foi ele, por exemplo, quem bancou aqueles 400 mil reais para a compra dos áudios da Adriana Rita. Mas os primeiros movimentos do Pinotti são de apoio a alguém, né? Foi ele até que, inclusive, quem lançou o nome do Caboclo. Talvez ele tenha lançado o nome do Caboclo para entender se o Caboclo emplacaria, e é difícil que ele emplaque, porque o ex-presidente da CBF foi meio que expulso da CBF depois de uma série de denúncias, enfim. Ainda acho que, no fim das contas, o Pinotti vai se tornar candidato. E caso se confirme isso, acho que é grande a chance de o Pinotti vencer, tá bom? Fala, torcida tricolor, estamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do mundo nesta sexta-feira, dia 12, dia dos namorados. Então, muito obrigado a todos por estar aqui acompanhando o nosso relato, nosso giro de notícias, que é muito bom, informação de bastidores e mercado da bola, para você não perder nada. Deixa aqui no comentário muita opinião sobre tudo que está sendo falado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.